lá. Então, nós vimos no módulo anterior como que pode ser ofertada uma aula ou um conteúdo naquela modalidade que faz parte do nosso componente curricular, que é de storytelling, ou seja, você para falar sobre qualquer conteúdo, sobre qualquer teor disciplinar, não importa qual seja a sua disciplina, matemática, física, química, biologia, português, geografia, filosofia, você precisa demonstrar o contexto, ou seja, a relação causal que levou a criação, a descoberta, a invenção de determinado conteúdo. Isso vem ao encontro de você não simplesmente expor lá uma fórmula, por exemplo, fórmula de Bhaskara, uma equação, ou apresentar logaritmos, ou apresentar as teorias sobre a gravidade, assim por diante, de uma maneira que você tenha apenas o resultado final desse processo, esperando que os estudantes de alguma forma vão decorar aquilo e ter aquilo como uma ferramenta sem saber muito bem da onde que aquilo veio, sem saber muito bem da onde que aquilo vai, para onde que aquilo vai. Então, essa modalidade storytelling, ela é um conceito moderno da pedagogia que vem nos mostrar, moderno nem tanto, se você olhar para a paideia grega, ela já passava pela questão do mito como formador, mas agora nessa questão disciplinar, que nós temos a escola segmentada em disciplinas onde entra o professor de matemática, sai o professor de matemática, entra o de história, e às vezes isso não está muito bem relacionado. Então, qualquer conteúdo que você tente repassar, é claro que isso dá um pouco mais de serviço, mas é necessário que o professor vá atrás daquele encadeamento histórico, daquelas relações sociais, né, que às vezes tem fundo econômico, que às vezes não são tão simples de se observar casualisticamente, né? Então, esse é o objetivo e a gente tentou ver no módulo anterior, com alguns exemplos, como que isso poderia ser feito. E basicamente pode ser feito para todo e qualquer conteúdo, em todo e qualquer nível de escolaridade, desde as séries iniciais até a pós-graduação, por assim dizer. Então, continuando hoje, nós vamos entrar especificamente na parte do design thinking, ou seja, pensando e desenvolvendo através do design. E o que isso é, basicamente? Design thinking, né? Essa palavra que parece algo muito estranho, mas ela tem um conceito por trás de si bastante simples, né? Também é um conceito moderno da pedagogia, é um conceito moderno que surgiu numa universidade, nós já vamos ver o porquê. E, basicamente, significa pensando através de design. O que é design? Design é desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de processos, né? O design, ele não está só na indústria, o design está, basicamente, ele surge para a engenharia e para a indústria, mas ele está em todas as instâncias da nossa vida, um layout no escritório, da própria casa, do quarto, um ambiente de estudo, o próprio layout da sala de aula, tem a ver com a questão do design. Mas o design vai surgir, então, pessoal, basicamente, essa ideia de design thinking vai surgir dentro de um instituto específico, como vocês podem ver aí no slide, que é o Hasso-Plattner, dentro dessa universidade, que é uma universidade americana, fica no estado da Califórnia, que se chama Stanford, né? Stanford é uma universidade que está sempre figurando entre as melhores do mundo, sempre está na lista ali das 10, 20 melhores, né? Aliás, as universidades americanas sempre estão nas listas das melhores universidades, seja o MIT, Massachusetts, ou Harvard também, Massachusetts. Você tem que pensar a partir disso, se você olhar para o ranking das melhores universidades, essa é uma outra coisa que nós que atuamos com educação e precisamos estar sempre atualizados, tanto de metodologia, principalmente também de conteúdo. Se você olhar para os rankings anuais, infelizmente ou felizmente, a língua franca é o inglês, né? Infelizmente porque nós não somos nativos falantes de inglês, nós falamos português, que, por outro lado, felizmente porque o português é uma língua bastante difícil, a gente já aprendeu, né? O inglês é comparativamente com o português, ele é bem mais simples no sentido de tempo de verbo, no sentido de feminino masculino. O inglês é fácil de aprender também porque nós estamos imersos na cultura do inglês, seja do cinema, seja das músicas, desde muito cedo, né? Então, é necessário que a gente aprenda, pelo menos ler inglês para ir atrás de sites, de informações, porque se você pegar o lista lá das 20 maiores universidades, elas vão estar no Reino Unido, elas vão estar com raras exceções fora de
de um país que não fale, que o inglês não seja a língua franca. Porém, aí se ela estiver na China ou na Suíça, o que vai acontecer é que eles utilizam o inglês para se comunicar. Então, isso é natural, assim como o latim já foi a língua franca no passado, hoje é o inglês. Então nós temos que dar um jeito de nos virar com o inglês, aprender. Tem vários cursos hoje na internet, cursos gratuitos, né? E cada um tem que achar uma prioridade no tempo, essa é a minha sugestão. Mas então aqui está Stanford, ela foi fundada por um empresário das ferrovias norte-americanas. Isso também é muito comum, né? Você notar que as universidades lá são fundadas por grandes empreendedores. E o Leland Stanford, então, fundou essa universidade. E o mais importante, ele gerou aqui uma escola de empreendedorismo. Por quê? Porque a universidade acabaria ofertando terrenos dentro do seu próprio campus para que as pessoas que tivessem ideias de inovação pudessem abrir ali os seus empreendimentos, né? E dentro de Stanford, então, no Instituto de Design, que homenageia a Hasso Plattner, foi fundada a partir do ano de 2012 essa ideia do Design Thinking. Então, com esses 5 símbolos, nós já vamos ver o que é, essas 5 etapas, que surgiu primeiramente para a ideia dos cursos de engenharia, né? Mas ele é multidisciplinar, ou seja, tem pessoas lá de todos os segmentos, né? Isso é muito comum também na era em que vivemos. Se você olhar para as empresas mais inovadoras que nós temos, vamos pegar no âmbito da animação, por exemplo, pega a Pixar, né? A Pixar que produz animações maravilhosas, aí, que mudou a história do cinema em vários aspectos. A Pixar tem um departamento onde o mais importante é contar a história, né? Eles estão ali, o mais importante para eles é ter uma boa história e contar a história, porque a parte técnica, evidentemente, muita gente hoje tem capacidade de desenvolver, mas a parte da criatividade e de elaborar uma boa história, isso é o que mais o que mais tem de mais valioso dentro da Pixar, por exemplo, né? Então isso é muito comum nos dias de hoje, né? Se você pegar Stanford tem uma famosa, se você for para o YouTube agora, tem uma famosa formatura, né? Onde quem foi convidado para ser orador foi o Steve Jobs, né? O já falecido Steve Jobs, que junto com outros, é um dos responsáveis por esse mundo de TI que nós temos hoje, né? Formatou, por assim dizer, o smartphone moderno e o modo corporativo de como as empresas atuam. E o Steve Jobs vai em Stanford numa formatura, se vocês, depois eu repasso o link, e ele vai falar que ele não se formou, né? Ele saiu da universidade porque ele não queria gastar o dinheiro dos pais, uma série de coisas, mas que o que mais encantou ele quando ele estava ali eram as aulas de caligrafia, né? Porque na época não existia impressora, essa facilidade de produzir conteúdo bonito que nós temos. Então o campus, para chamar a atenção, as pessoas tinham que desenvolver a arte de escrever bem, né? Escrever bonito. E aí ele foi fazer as aulas de caligrafia e foi ali que ele teve o insight de criar o processador de palavras que hoje nós usamos, que qualquer um pode mecanicamente escrever com a letra que quiser, escrever bonito, né? Então veja que de uma aula do âmbito da gramática, do âmbito da língua inglesa, foi que ele teve a ideia de gerar uma inovação que acabou originando os próprios computadores pessoais, né? O primeiro propósito do computador pessoal foi substituir as máquinas de escrever, então popularizou-se por causa disso. Então note que essa coisa do design ela vem dessa multissetorialidade, né? E Stanford também vai ser conhecida por vários dos seus alumnis, né, ou ex-alunos. E aqui eu trouxe 2 para vocês, porque é um case de sucesso de Stanford. Você tem o Larry Page e o Sergey Brin, o russo. O que eles fizeram, pessoal? Eles fizeram uma dissertação de mestrado, e a dissertação de mestrado deles é nada mais, nada menos que um algoritmo que buscava organizar o caos da internet. O que esses 2 fundaram, então? Eles fundaram, dentro de Stanford, um site que todo mundo usa hoje, que é inevitável, né? Ele organiza o caos da internet. A princípio, o Google era um site vazio de conteúdo. O grande barato do Google era que eles sabiam encontrar todos os outros sites, né? Já pensou numa era pré-buscador, por exemplo, você ter que acessar qualquer conteúdo da internet, você tem que saber de cor o www. O endereço, né? E o Google facilita isso, você bate lá por assunto, por setor, e ele vai encontrar uma série de informações. É claro que, ao lado, como nós já vimos, um pouco negativo disso, porque ele acaba
coletando as suas informações para te dar uma experiência mais personalizada. Isso acaba gerando bolhas na internet, isso acaba gerando filtros, né, onde eu fico, às vezes isso é um outro perigo da internet hoje, que às vezes, para personalizar a minha experiência, essas redes sociais, os sites de busca, eles acabam me dando mais coisas daquilo que eu gosto, né? Por exemplo, se eu bater no Google Palestino aqui com o meu IP, e se uma pessoa em outro lugar, nos Estados Unidos ou em Israel, bater Palestina, os resultados que apareceram vão ser os mesmos, né? Por quê? Porque essa experiência está personalizada. Mas o Google, então, nasceu como uma dissertação dentro de uma universidade, né? Isso é importante frisar. O algoritmo do site de buscas foi uma pesquisa conjunta desses dois rapazes, que hoje são multibilionários, e que a Google acabou gerando uma grande empresa chamada Alphabet, que possui diversas ramificações, entre elas o YouTube, que nós estamos usando, o próprio Google, o Android e outras mais. Então esses dois são dois alunos bastante famosos de Stanford, né? E evidentemente que desenvolvem bastantes projetos ainda lá. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram então um algoritmo. E o que é isso, algoritmo? A gente fala para vocês verem como a coisa do design ela não vem assim, uma ideia acabada em si mesmo, encerrada em si mesmo, né? O algoritmo parece algo instanciado basicamente para busca, para celular, para computador, para internet, mas algoritmo, de fato, quem foi o algoritmo? O algoritmo foi uma pessoa. O algoritmo foi um polimata, né, na antiguidade, porque ele era versado em várias disciplinas, então ele era um matemático que desenvolveu, o nome dele era Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, que na versão latina foi latinizado para algoritmo. E ele desenvolveu, então, uma possibilidade matemática de se obter respostas a partir de padrões, né? Isso aconteceu, basicamente, no 9º século da Era Cristã. Então, notem que é uma coisa muito antiga e que a matemática em si também é uma ferramenta, o algoritmo é uma tecnologia, né? Como nós vimos na premissa da tecnologia, que possibilita hoje que nós tenhamos coisas como aquilo da Target, que nós comentamos, que um algoritmo seja capaz de saber que uma adolescente está grávida antes mesmo dela saber, né? Um algoritmo saber o que eu quero comer, como está meu humor, né? Hoje nós temos programas de reconhecimento facial voltados aos jogos, então gerou inúmeras possibilidades, mas no pé disso está o algoritmo, né? Que gera também o código Morse, que vai ser a base. O computador é um código Morse avançado, né? De código aberto e fechado, onde você no telégrafo mandava picos de energia com pontos e traços, é basicamente essa a ideia, né? Então notem que a história da inovação, ela não está, apesar de acontecer na sua parte final em Stanford, ela não tem, ou em outras universidades, ou enfim, em qualquer garagem, né? Não há uma regra para isso, mas basicamente o grande volume de inovação está nas universidades, né? A internet nasceu na universidade e outras coisas mais que nós temos. O início, basicamente, pode estar num período perdido da história, ou assim por diante. Então, isso é interessante de se ter em conta. E o que é o Design Thinking, então? Aqueles 5 símbolos que nós pudemos ver, que foi desenvolvido no departamento de design, então, de Stanford, vai passar pela premissa, basicamente, de enfatizar, definir, idealizar, prototipizar, ou seja, criar um protótipo e testar, né? Esse é o processo, então, né? Voltado para a educação, seria conectar os alunos ou os agentes envolvidos no processo, os pesquisadores, a uma ideia, um problema, um desafio, né? Normalmente vai surgir, veja o que é o Google, né? Pegando o próprio exemplo que nós estamos usando. Era um grande caos a internet, já existia outras ferramentas de buscar, outras ferramentas de análise, mas o Google acabou se popularizando e comprando as outras, né? Pense o problema que seria eu ter lá milhões e milhões de sites na internet e eu não ter que ter uma agenda, como agenda de telefone. Antes, né, do advento dos celulares, vocês devem lembrar que existia a lista telefônica na casa, né? Você tinha que procurar, ordem alfabética, e aí você acabava ficando limitado a uma agenda possível que você poderia fazer, né? Então, existia um problema, existia
algo que está enfatizado, ou seja, o caos da internet precisa ser organizado, precisa ser fácil de encontrar e eu preciso de palavras-chave, eu preciso de um buscador dinâmico. Então isso foi enfatizado, aí se definiu o que seria um site que seria o site mãe, o site raiz de todos os outros, que encontraria todos os outros, e a partir disso ele foi idealizado, ele foi prototipizado, ou seja, feito um protótipo em forma de uma dissertação de mestrado, no caso da Google, e ele foi testado, e ele é testado todos os dias. O Google nunca parou de evoluir. Pensem nisso quando pensarem em inovação tecnológica. Todos os dias há melhorias sendo feitas, né? Nós somos usados como usuários, né? Pense na ideia de que você está na esteira de uma academia, você está correndo, você está gerando energia com o teu movimento, né? Você está expendendo caloria. Para onde que vai aquela energia? Ela se dissipa no ar. O que pode ser feito e foi feito? Você pode usar a própria energia das pessoas pedalando, ou na bicicleta ergométrica, ou correndo na esteira, e fazer com que isso gere energia mecânica, que vai gerar energia elétrica, que pode ser usada dentro da própria academia. A internet funciona mais ou menos assim. Somos nós que ensinamos a inteligência artificial. Quando vocês resolvem aquele CAPTCHA, aquele eu não sou um robô, por exemplo, lá, mostre quais fotos não são um semáforo, quais são escada. Nós estamos ensinando a máquina a enxergar, né? Estamos fazendo sentido para a máquina, porque isso daqui para elas é um conjunto de 0 e 1, informação de algoritmo 0, 1 binário, e nós estamos dando sentido do que é verde, do que é azul, do que é redondo, do que é quadrado, né? Então, isso está em constante aperfeiçoamento. Então, isso daqui é um ciclo. Nunca se rompe, a inovação vai ser sempre testar e melhorar e aprimorar. Isso é cada vez mais importante na idade 5.0, na sociedade 5.0 em que vivemos. Se vocês lembrarem lá do que nós comentamos, na sociedade 1.0, que era de caçadores e coletores, por séculos, por uma pletora de séculos e milênios, as pessoas viveram exatamente com o mesmo set de tecnologias, né? O arco, o barco, a agulha feita de tendão e assim por diante, uma costura, uma cesta básica, né? Não precisava muita inovação, por quê? Porque a sociedade era bastante estática, né? Não havia, não se voava, não se tinha relógio, não se tinha marcação do tempo, não se tinha diploma, não se tinha documento, não se tinha uma série de coisas, né? Então, quando a sociedade vai evoluindo, e sobretudo agora na sociedade 5.0, aquilo que não inova está fadado a desaparecer, né? Nós temos que entender, eu não acredito que o papel do professor jamais será substituído por causa de um aspecto da inteligência que nós vamos ver na sequência, mas aquilo que não inova está fadado a desaparecer. Pega a Kodak, não sei se vocês já tiveram experiência ou vão lembrar de quando tirar fotografia significava comprar um filme de 12, 18, 36 poses, né? 36 frames lá, e você tirava a foto e era aquilo. Você não sabia se ficou bom, se piscou, e aquilo ia para revelar e voltava depois. Nessa época, a empresa que mandava, que controlava o setor da fotografia era a Kodak, né? Controlava o papel, controlava a máquina, controlava o filme. E aí a Kodak não inovou. E aí surge, por exemplo, a fotografia digital e o Instagram. E a Kodak fechou. A Kodak não existe mais, né? O que existe hoje são empresas que trabalham com a inovação trazida possibilitada pelos smartphones e tudo mais. Então, mais do que nunca nessa sociedade 5.0, ou nós inovamos o processo, ou nós aprimoramos o processo, ou tendemos a desaparecer, junto com as profissões. Eu vou sugerir que vocês ouçam um podcast que nós gravamos sobre o futuro do trabalho. Vocês vão ouvir lá que aquela profissão que pode ser facilmente explicada pode ser facilmente automatizada. E o mundo vem tendo uma onda crescente de desemprego, muito porque muitos dos empregos tradicionais que existiam há 50, 20 anos foram automatizados, né? Então, o mundo do trabalho está sempre se renovando. Pense, por exemplo, quantas locadoras, blockbusters fecharam, quanto mercado de VHS, da fita, de produzir, quantas empresas, porque hoje nós assistimos filmes e séries por streaming, né? Vem direto para a nossa televisão, pela internet e um peer-to-peer, ou seja, da Netflix ou da Amazon ou de qualquer outra empresa, direto para o consumidor. Isso gera uma facilidade muito grande, mas pensem em todo o processo que era antes do streaming para um filme chegar na tua casa, né?
Lembrem de quantas locadoras existiam aí na cidade de vocês e possivelmente fecharam, né? Então isso é inevitável. Não estou dizendo que essa marcha, esse caminho é saudável, é bom, não sabemos direito onde ele vai dar, mas sabemos que a inovação é inevitável. Por quê? Porque as pessoas vão aderir ao mais simples, ao mais confortável, ao mais fácil, ao menos oneroso, né? É muito mais fácil você, quantas vezes, quem lembra desse universo de locadora, quantas vezes atrasou, quantas vezes recebeu pito lá porque não entregou a fita rebobinada, quantas vezes pagou multa porque esqueceu de atrasar, quantas vezes pegou o filme e não deu tempo de ver, né? Eram variáveis. Então o Netflix é on demand, né? O que quer dizer isso? Estou com tempo agora, eu vou ali, pego a lista, já há um algoritmo também que separa por afinidade, ou seja, é muito mais simples para o usuário. Pense do ponto de vista do usuário. Design tem sempre a ver com a questão do usuário, né? É preciso do feedback do usuário, por quê? Porque é o usuário que é o elemento final, o objetivo final do design, né? Da gente desenvolver novas coisas. Então, o pensamento por design tem que ser sempre um pensamento para o usuário. Não importa se a geringonça fica bonita, se ela fica extremamente pomposa, elegante, grandiosa, se eu acho que ela funciona muito bem, se usuários não se adaptarem a ela, dificilmente vai acontecer disso se tornar algo, um mainstream, algo usado por todo mundo. Então essa é a questão. E no âmbito da educação, nós vamos ter então a questão de que você conecta aos assuntos de interesse ou tudo mais. Tem a questão da descoberta, que é a questão da descoberta histórica, que é todo aquele levantamento de fatos. Tem a questão de idealizar, de criar, e depois você avalia esse processo e recomeça com ele de novo, né? O processo de inovação, então, é um constante aprimorar, seja nas nossas aulas, seja da aula tradicional mesmo, seja dos métodos de avaliação que utilizamos. Então, o exercício da docência nos dias atuais sempre demandou, mas hoje demanda muito mais que você revise os conteúdos que está dando, aquela coisa aquela folhinha amarela que o professor dava aula 15 anos a mesma aula, isso hoje não tem mais espaço, né? É necessário sempre você estar revendo, reorganizando e repensando esse processo, né? E para isso temos indicações de literatura, mas eu vou trabalhar com vocês um pedagogo norte-americano que é extremamente criativo e que fala e que dita tendências nessas questões, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Stephen Berlin Johnson. Ele tem um website aqui, vocês podem clicar no slide, e ele vai ter um blog, seu website, né, onde tem um blog que ele está sempre escrevendo, artigos curtos, lá vão estar seus livros para vender, lá vão estar, enfim, informações sobre ele,